Olá! Tudo bem com você? Você tem estudado? Posso dar um conselho para você? Faça disso o foco da sua vida. Você tem que estudar, porque faltam pouquíssimos dias para Jesus terminar o seu trabalho no santuário celestial e vir buscar o seu povo. Está na hora de, pela graça e poder de Deus, nós tomarmos tempo para colocar em dia a nossa casa, para colocar em dia a nossa história pessoal. E eu peço a você, em nome de Deus, estude. Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas você está tendo a oportunidade de aprender, de falar isso para outras pessoas, de se envolver nesta verdade. Vou orar com você agora. Senhor Deus, queremos te pedir perdão pelo tempo que levamos sem estudar, sem buscar a tua presença. Queremos a tua bênção agora para continuar esse estudo e entender, Pai de amor, a hora do juízo, aquilo que haveria de acontecer no céu. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. Nós vamos tentar estudar agora um negócio interessante. A última vez que estudamos, paramos numa parte do que Paulo disse no livro de Atos. Eu quero voltar a isso com você. Vamos dar uma olhadinha. Que certeza temos de que haverá um julgamento? Atos 17, 30 e 31. Olhe bem. Mas Deus, não levando em conta os tempos de ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Isso quer dizer em quantos lugares? No planeta todo. O que Deus manda? Se arrependam, o planeta todo. Por quê? Continua, verso 31. Pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Olhe para cá. Claramente aqui está falando de Jesus, que é aquele que faz o julgamento. Deixa eu comentar um detalhe interessante com você. Queridos irmãos, nós vimos nas duas aulas passadas que em 1844, na data certinha em que terminou os 2.300 anos, começou então o juízo investigativo no céu. O juízo de investigação dos livros. Mas você precisa entender melhor isso, olha. Estava o juízo ainda no futuro, no tempo de São Paulo? Atos 24, 25. Por favor, Atos 24, 25. Olha só isso aqui para você entender melhor. Presta atenção nisso. Atos 24, verso 25 diz assim. E discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix, apavorado, respondeu, por agora vai-te e em tempo oportuno te chamarei. Peraí. Olha que interessante. Aqui nesse texto diz que o juízo era vindouro. Jesus tem um tempo certo para começar. Ele está dando um prazo de tempo aos seres humanos para que os seres humanos coloquem a vida em ordem. Tá? Mais um pouco agora. Quantas pessoas deverão enfrentar o juízo? Quantas delas? 2 Coríntios 5, por favor, abrindo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Você vai entender isso aqui agora. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz o seguinte. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, o Senhor Deus disse aqui, com clareza, que todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Mas tem uma pergunta ainda mais séria. Que motivo apresentou Salomão para insistir em que todos temam a Deus e guardem seus mandamentos? Eclesiastes 12, 14. Gente, esse negócio tá ficando muito interessante. Eclesiastes 12, verso 14 diz assim. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Até Salomão já tinha dito que Deus ia fazer juízo, que ia trazer todas as coisas à tona. Vocês sabiam que milimetricamente nossa vida é escrita? Irmãos, até os nossos intenções, as nossas intenções, tudo é declarado diante do céu. Muito claro ali. Que visão da cena do juízo foi concedida a Daniel? Daniel 7, vai lá. Daniel teve uma visão sobre o juízo no céu? Daniel 7, olha aqui, verso 9. Daniel 7, verso 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, os cabelos de sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Agora o verso 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros.
Pelo que serão todos julgados? Apocalipse 20:12. Vamos ver como que isso é, de que maneira seremos julgados pelo quê? Vai lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 12, diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono e abriram-se os livros. Fala, Maísa, mas aí diz que mortos vão estar no céu. Lembra que eu disse para você? Eu e você somos julgados também, nós que estamos vivos. Mas não somos nós que comparecemos em pessoa. É nosso advogado, o nome de todas as pessoas que já viveram nessa terra é chamado. Então, na hora que é chamado o nome da pessoa, é Jesus, o advogado do ser humano, é que se apresenta. Ele que morreu por nós, tá bem? Grandes e pequenos, lembra que Apocalipse é um livro simbólico, vai lá. E abriram-se os livros. Abriu-se outro livro que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Interessante. Para quem foi escrito um memorial? Por favor, vai em Malaquias. Não é só ali em Apocalipse que fala sobre esses livros. No livro de Malaquias também fala. Quer ver? Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3, por favor. Abre lá sua Bíblia, em Malaquias, capítulo 3, verso 16. Diz assim: Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam de seu nome. Opa, então existe um livro memorial? Sim, é isso que devia. Quem inicia o juízo e o preside? Quem inicia? Daniel 7, vai lá de novo. Quem é que inicia esse juízo no céu e quem é que preside isso? Vai lá. Daniel 7, 9, tá? Vamos lá. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Quem é que preside? O próprio Deus. A sua veste era branca como a neve e o cabelo de sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era como chamas de fogo com rodas de fogo ardente. Que é conduzido então perante o Pai? Olha que coisa interessante. Quem serve a Deus e auxilia no juízo? Por favor, Daniel 7:10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Veja, então o Pai se senta, Daniel 7, verso 9, e então quem o auxilia? Todos os anjos do céu. Não é tremendo? Só que isso não é dito só nessa parte. Observa aqui, ó. Quem é conduzido então perante o Pai? Daniel 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens dos céus um como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Opa, o que é isso aqui? Aqui diz claramente que o Pai se assenta, os anjos todos estão ali, os livros estão na presença e quem é conduzido na presença do Pai? Quem é este? O Filho do Homem, o Jesus, nosso Jesus, é levado perante o Pai. Por que é necessário Jesus na hora que abrem-se os livros, que fala sobre a sua vida e a minha vida? Porque Jesus é o nosso advogado, nosso intercessor. Olha que coisa linda isso. Agora eu preciso que você veja um outro detalhe também, ó. Apocalipse 5:11. Gente, o livro de Daniel e Apocalipse, eles são livros irmãos, tá? Olha lá, Apocalipse capítulo 5, verso 11, também fala de um momento de julgamento. Apocalipse 5, é isso mesmo que você está ouvindo. Apocalipse 5, verso 11 diz assim: Então olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles eram milhões de milhões e milhares de milhares. Uau! Lindo isso, né? Eu acho bonito demais essas coisas. Agora veja. Então vamos lembrar de novo? No juízo, o grande Deus, o Pai eterno, o Pai de Jesus, se assenta. São trazidos livros. Quem é que está ali no lado dele? Quem é que está? Milhões de anjos estão ali na presença, são testemunhas. Só que alguém é trazido na presença do Pai, em Daniel 7, verso 13. Quem é? Daniel 7, verso 13, Jesus é levado. Porque é preciso Jesus. Sem isso, é impossível que o juízo aconteça. Agora veja, na qualidade de advogado de seu povo, que confessa Cristo perante o Pai e seus anjos. Vamos dar uma olhadinha? Apocalipse 3:5. Vamos ver o que ele diz na frente de Deus e dos anjos. Ai, gente, isso é tão bonito, tão maravilhoso. Por
favor, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 5. Olha o que ele diz. Apocalipse 3, verso 5, é o que ele fala diante de Deus e dos anjos. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Uau! Louvado seja Deus. Quer mais um texto? Vamos ver mais um texto. Mais um pouquinho. Vamos lá, por favor, dê uma olhadinha em Mateus 10, 32. O livro de Mateus, capítulo 10. Vamos lá. Verso 32. Vamos juntos. Mateus, capítulo 10, verso 32, diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mais outro texto, vamos lá. E o verso 33 também. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. O próprio Jesus disse isso. Mais um texto. Vamos avante, mais um texto. Marcos 8, 38. Vamos lá. Próximo livro que você vai encontrar é o livro de Marcos, depois de Mateus. Marcos 8, verso 38, também se refere a este momento. Marcos 8, verso 38 diz assim, eu vou ler para você. Qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Sério isso, não é? Na vigência do juízo, tanto os justos como os ímpios estão ainda mortos em seus sepulcros. O registro da vida de cada um, no entanto, consta nos livros dos céus. E por este registro são bem conhecidos o seu caráter e atos. Cristo ali está para interceder em favor dos que o escolheram para advogado. É isso mesmo. Em 1 João 2,1 diz que ele é o nosso advogado. Mas Jesus só pode advogar por quem o escolheu para isso. Você já escolheu Jesus como seu advogado? Como é que se escolhe? Diz Jesus, eu troco a minha vida com a sua. Porque a minha vida não presta, não vale nada, mas a sua vale. Então a sua vida, Senhor, no lugar da minha. Então Jesus consegue chegar lá e dizer, meu sangue, eu morri por este. Eu dei a minha vida por este. Entende? Continua, observe isso aqui, ó. Ao apelar para que os pecados deles sejam apagados dos livros do registro, ele apresenta seu sangue. Como o lugar do juízo é o céu, onde está o trono de Deus, e como Cristo está presente em pessoa, conclui-se que a obra do juízo se dá também no céu. Todos são julgados pelo registro de sua vida, respondendo assim pelos atos cometidos por meio do corpo. Essa obra não somente decidirá para sempre os casos dos mortos, mas também porá fim ao tempo de graça para todos quantos estão vivos. Depois do que, Cristo virá para levar para si aqueles que a ele permanecerem fiéis. Veja que coisa interessante. O Senhor Deus é claro em explicar que este juízo abrange o planeta inteiro, desde o primeiro nascido aqui até o final. Mas ele só pode falar em favor daqueles que o aceitaram, não os ímpios. Entende o que eu estou lhe dizendo? Jesus só pode advogar a causa de quem o aceitou como Salvador pessoal. E qual é a prova de que alguém aceitou Jesus? Quando faz a troca da vida. Não é só trocar, dizer assim, Jesus, eu te entrego minha desgraça, você me dá seu benefício. Não é isso. É viver a vida de Jesus, porque a sua você entregou para ele. É viver a vida dele. E isso é a parte mais séria. Receber de Jesus só o benefício é uma coisa, mas então começar a receber de Jesus a vida dele. Jesus entregou a vida para mim, então é a vida dele que agora eu vivo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você entende isso? Isso é muito sério. Olha a próxima pergunta. Depois de, pelo juízo investigativo, terem sido determinados os súditos do reino, que é dado a Cristo? Daniel 7,14. Olha só. Foi-lhe dado domínio, honra, reino, todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. Olhe para cá. Quando então terminar de julgar no céu, e Jesus receber o seu povo, porque ele comprou com seu sangue, qual é o maior? Qual é o reino de Deus? O reino de Deus é a razão de sua morte ser reconhecida.
É seu povo ser resgatado do império das trevas. Isso é Jesus receber o reino. E então ele virá para dar a recompensa àqueles que não quiseram e terminar com essa história do pecado. Isso é muito sério. Olha a outra pergunta, presta atenção. Que título terá Cristo quando vier pela segunda vez? Apocalipse 19:16. Não, a primeira vez ele veio como criancinha, como menino de Nazaré. A primeira vez ele veio de uma forma. Que título ele terá esta segunda vez? Apocalipse 19, verso 16. Olha que lindo isso. Olha só. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória! E nós fazendo parte de seu reino. Você e eu fazendo parte do reino de Cristo, o reino que não terminará nunca mais. Todos os reinos do mundo acabaram. Os reinos desse mundo são todos passageiros. O único que é eterno é o de Jesus. Que fará ele a cada pessoa? Apocalipse 22:12. Olha o que ele vai fazer. Eu vou ler para você aqui, ó. Diz assim: Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aonde levará Cristo então seu povo? São João 14, verso 2. Para onde Jesus vai levar o seu povo então, quando ele vier para dar a cada um a sua obra? São João 14, olha só, verso 2 e verso 3. Diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória ao nome de Jesus. Maravilhoso isso. Muito bom. Agora veja, quantos mortos ressuscitarão? Dá uma olhadinha em São João 5, 28 e 29. O próprio Jesus falando. Olha lá. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Entendeu isso? Vem cá, Jesus disse que os mortos estão aonde? No sepulcro, não disse que eles estão no céu. Né? Mas nós já estudamos sobre isso. Avante. Também vamos ver Atos 24, 15. Também esse comentário é novamente explicado em Atos 24, 15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmo também esperam, de que há de haver ressurreição tanto de justos como de injustos. Amém, amém. Que tempo haverá entre as duas ressurreições? Apocalipse 20, verso 4. Então, veja só. Então não ressuscitarão todos no mesmo dia? Não. Quando Jesus voltar, olha que coisa interessante, você vai precisar entender isso aqui. No dia que Jesus voltar, ele já terá feito o julgamento no céu. E como é que ele sabe qual é a hora que ele vai vir? Jesus só vem quando termina essa investigação do santuário celestial, limpeza do santuário celestial. Tira de lá todo nome que não é dele. Compreendeu isso? E ele então virá para buscar somente os que confiaram nele. Então, quando ele vier, nós teremos então dois grupos de pessoas na terra. Justos, vivos, justos, mortos para irem com Jesus. Mas terá os ímpios também, sim ou não? Ímpios mortos e ímpios vivos. Estes então não serão ressuscitados nesse dia. E nem os ímpios irão com Jesus, obviamente não. Então quando Jesus voltar daqui uns dias, e ele virá, louvado seja Deus, ele virá Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Lá vem o meu Jesus. Quando ele vier então, ele virá aqui dar a recompensa a cada um segundo as suas obras. Vai ressuscitar os justos. Os ímpios não ressuscitarão nessa data. Lembra do milênio que nós estudamos? 1000 anos então estaremos no céu com Jesus, para onde ele nos levará, e depois disso haverá ressurreição. Quando Jesus voltar com a cidade santa, haverá ressurreição dos ímpios para receber a recompensa da vida que escolheram. Onde está escrito isso? Vai lá em Apocalipse 20, verso 4. Diz assim: Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa e nem na sua mão. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora o verso 5. Mas os outros mortos, quem os outros? Os ímpios. Não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Para os ímpios, a primeira ressurreição deles vai ser só após o milênio.
Entendeu? Você já entendeu sobre isso, porque nós já estudamos. O estudo sobre o milênio já passou. E se você tem alguma dúvida, volta lá, volta para estudar, tá bom? Avante. Agora veja. Que obra viu Daniel ser finalmente designada aos santos? Daniel 7, 21 e 22. Vai lá. Volta para o livro de Daniel. Você vê que é um pouco aqui e um pouco ali. Vai lá. E aí por isso que a Bíblia é interessante. O que diz de um lado, diz no outro também. Daniel 7, por favor, verso 21 e 22 diz assim. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Olha que interessante. Aquele chifre pequeno, que era o papado, lembra disso? Esse chifre pequeno vai fazer guerra contra os santos. E você quer saber de uma coisa? Este chifre pequeno voltará a guerrear contra os santos de Deus. Isso está num outro estudo que estudaremos em Apocalipse. Mas será dado então um juízo para quem? Durante o milênio nós iremos julgar. Vermos por que é que alguns não foram para o céu. Por que os ímpios não estão lá? Por que o próprio Satanás e os anjos não foram aceitos no céu? O que foi que realmente aconteceu? Está tudo registrado, não só da vida minha e sua, mas de todos os seres humanos da Terra. Compreende? Isso é muito sério, isso é muito delicado, né? Então, a obra que foi designada aos santos é observar ali, né, os livros do céu. Por quanto tempo se empenharão os santos nessa obra de juízo? Apocalipse 20, verso 4. E lá em Apocalipse nós vimos que é 1000 anos. Lembra disso? Vou ler novamente para você. Apocalipse 20, verso 4, diz aqui assim, ó. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Lembra? E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam seu sinal na testa e na sua mão. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha para mim, por favor, para que você entenda. Isso aqui é muito sério. Olha o que eu vou te falar, porque isso vai dar uma certeza muito interessante. Durante 1000 anos vamos estar no céu. Durante esses 1000 anos, depois então a cidade santa descerá aqui, junto com todos os santos, para o Senhor Deus restaurar este planeta que ficará em completa escuridão durante 1000 anos. E Satanás receberá a paga e a recompensa do que fez, né? Quem será assim julgado pelos santos? Vai lá, em 1 Coríntios 6, 2 e 3, vai lá. A Bíblia traz todas essas informações. 1 Coríntios, vai lá. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 2 e 3. Bora, vamos lá. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quem são os anjos que vamos julgar? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida, durante o milênio é que nós vamos julgar. Isso Paulo já sabia. Na verdade, eu vou ser bem honesto, nós é que somos ignorantes destas coisas. Os apóstolos, os que estudavam a Bíblia, que não gastavam tempo com a internet, que não gastavam tempo com quem quer que seja, que gastavam todo o seu tutano, todo o seu fósforo estudando as coisas do céu, entendiam perfeitamente isso, que graças a Deus você e eu estamos tendo agora a oportunidade de aprender. Como serão executadas as decisões do juízo? Apocalipse 19, 15. Vamos lá para o livro de Apocalipse 19, verso 15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a verdade. Isso mesmo. Me dói ter que falar isso, é uma coisa que me entristece, me dói o coração, mas é a verdade. Todo que não achar-se inscrito no livro. Como assim? Todas as vidas estão nos livros de registro no céu, mas no livro da vida só está o nome daqueles que aceitaram Jesus e mudaram de vida. Quem não for achado nesse livro, porque não fez essa troca com Jesus, será lançado no lago de fogo. Avante, um pouquinho mais. Agora, por que é entregue a Cristo a execução do juízo? Por que é dado para Jesus a execução do juízo? São João 5, 26. Vamos lá. O livro de São João. São explicações interessantes. São João 5, verso 26. Observe isso agora. São João 5, 26 e 27. Eu vou ler com você agora. Ó. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Quem deu autoridade para Jesus julgar? O próprio Pai deu isso a ele.
Agora o 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Jesus tem autoridade para isso. Só Ele conhece o coração. Ele entende o que nos vai na alma. Ele entende o que se passa conosco. Ele sabe o que vai na tua vida. Ele estava lá, já estava antes de você existir. Ele sabe das tendências dos teus pais, dos teus avós, dos teus bisavós. Sabe por que você age como age. Ele entende cada um de nós. Avante. Como deveria ser revelado ao mundo o começo do juízo? Apocalipse 14, 6 e 7. Isso é muito tremendo, gente. Esses estudos fazem uma diferença tremenda na nossa vida. Ao caminhar amanhã, ao caminhar durante o dia, falta ainda esse último texto, eu vou ler com você. Ao caminhar amanhã, ao caminhar durante o dia, você tem que caminhar de forma diferente agora. Você sabe que está em andamento o juízo investigativo no céu. Quando Jesus vier, ele terá um juízo para dar já a cada um segundo suas obras. Agora ele está fazendo julgamento, sendo o nosso advogado quando o nome é chamado. Olha só o que diz Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. As escrituras mencionam essas três fases do juízo. Juízo investigativo, que precede o segundo advento, o juízo no mundo perdido e dos anjos maus por Cristo e pelos santos durante os 1000 anos, que se seguirão ao segundo advento, e o juízo executivo, ou juízo retribuidor dos maus, depois desse período. Agora veja, juízo investigativo ocorre no céu, antes de Cristo vir, a fim de ser determinado quem seja digno de ter parte na primeira ressurreição. Por ocasião de sua vinda, que isso vai acontecer. E quem dentre os vivos deve ser transformado num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. É preciso que isso aconteça antes do segundo advento, visto que não haverá tempo para uma tal obra entre a vinda de Cristo e a ressurreição dos justos. O juízo executivo dos ímpios ocorre depois de seus casos terem sido examinados pelos santos durante os 1000 anos. Isso está em Apocalipse 20, verso 4 e 6, e 1 Coríntios 6, de 1 a 3. O juízo anunciado ao mundo pela mensagem angélica de Apocalipse 4, 6 e 7 é o juízo investigativo. Então vamos entender uma coisa? 3 fases do juízo. Juízo investigativo, que é o que está acontecendo agora. Durante o tempo lá no céu, quando estivermos durante o milênio, juízo comprovativo, e quando Jesus voltar depois do milênio, juízo executivo. Entendeu isso? Onde Jesus vai executar a sentença. São as 3 fases do juízo. Eu vou orar com você agora. Você sabe que nós vamos entender quem é a besta, qual é o número do nome dele, o que é isso, adorar a besta, o que é a imagem da besta. Tudo isso nós vamos entender através da Bíblia. Vamos orar juntos? Querido Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome para sempre, pela graça e misericórdia de Jesus, teu Filho. Reorganiza a nossa história, nos ajude a estarmos diante da tua presença. Nós queremos fazer parte deste momento em que vamos ajudar a fazer o julgamento no céu. Prepara-nos para isso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo.